Como é bom, meu amigo torcedor vascaíno, como é bom um dia após a vitória do nosso Vasco da Gama. E ontem deu a lógica, no Rio de Janeiro, no nosso Caldeirão, na nossa casa em São Januário, o Vasco da Gama venceu a equipe do Santos pelo placar de 2-1. Uma vitória importante, uma vitória que dá confiança e uma vitória que deixa o Vasco com moral para buscar mais uma vitória depois de amanhã. Meu amigo, eu venho falando com você, há muito tempo, tá? Depois das 3 semanas após as semifinais do Campeonato Carioca, a temporada de 2025 iria começar. E começou. A primeira partida de fato do ano de 2025, o Vasco venceu ontem. Entretanto, quarta tem Melgar no Peru. Hoje o elenco já viaja para o Peru. E sábado tem Vasco e Corinthians em São Paulo. A gente vai falar muito sobre isso aqui nesse Acorda Vascão. Vamos falar sobre essa semana que será agitadíssima do nosso Cruz Maltino. Vamos falar, é claro, também sobre a partida de ontem contra a equipe do Santos. A primeira vitória do Vasco na estreia do Campeonato Brasileiro de 2025. Falar sobre as palavras do técnico Fábio Carille na entrevista coletiva após o jogo. E além dessas, muitas outras informações e novidade para vocês. Entretanto, rapidamente, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer, tá? Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, que você está assistindo na manhã desta sua segunda-feira, é o canal do torcedor vascaíno. Eu, Lucas, estou aqui todos os dias, 3 vezes por dia, faço questão de me apresentar, tendo o Acorda Vascão, que é esse vídeo aqui que você está assistindo agora pela parte da manhã, o vídeo que você assiste indo ao trabalho, indo para a escola, indo para a sua faculdade. Temos também o Fala Gigante, que é o vídeo pós-almoço ali para você acompanhar as informações do Vasco pela parte da tarde. E temos o Boa Noite Gigante para fechar o dia com chave de ouro, saindo sempre pela parte da noite. Então, eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Inclusive, um rápido aviso, o YouTube, infelizmente, né? YouTube e os seus probleminhas. O YouTube, ele tá dando uma segurada legal no nosso conteúdo. Infelizmente. Ou seja, o YouTube não está notificando os nossos vídeos, não está divulgando os nossos vídeos. Nossos vídeos não estão chegando para novas pessoas, para novos vascaínos. O nosso trabalho é um trabalho legal, um trabalho sério. Então eu peço para você aqui agora que já curte o nosso conteúdo ou já gostou nesse primeiro momento, para deixar aí o seu like no vídeo. Só isso, só deixa o seu like, porque o seu like ele divulga o nosso vídeo, ele meio que força o YouTube a voltar a divulgar o nosso canal. Então eu só peço isso. Larga o dedo aí no like, vamos dar no compartilhamento e no crescimento aqui do canal do Gigante Vasco. Fechou? Vambora então, meu amigo vascaíno, sem muita enrolação, né? Falar logo sobre o nosso Cruz Maltino e sem dúvida alguma, poderia deixar de iniciar este Acorda Vascão falando sobre ontem. Pois ontem às 18h30, mais conhecido como 6h30 da tarde, dia 30 de março de 2025, pela primeira rodada do Brasileirão Série A de 2025. O Vasco da Gama venceu a equipe do Santos em São Januário pelo placar de 2-1. Uma vitória importante, uma vitória essencial para dar moral a esse elenco que passou exatamente 3 semanas treinando no CT Moacir Barbosa após a eliminação para o Flamengo nas semifinais do Campeonato Carioca. O Vasco terminou a partida tendo 54% da posse, chegando exatamente 12 vezes ao gol do goleiro do Santos, enquanto o Santos equilibrou o jogo, principalmente na primeira etapa, e conseguiu chegar 11 vezes ao gol do goleiro Léo Jardim. Entretanto, das 12 que o Vasco chutou, 5 atingiu a meta, e das 11 que o Santos chutou, apenas 2 chutes atingiu a meta Cruz Maltina. Santos que abriu o placar aos 21 minutos da primeira etapa, após um erro grave e bem grotesco do meio-campo Paulinho Paula, uma tentativa de acertar um passe para o João Vitor no avanço pelo lado direito do campo. Tentativa essa frustrada, errada, e na roubada de bola o Santos acaba marcando o primeiro e único gol da partida aos 21 minutos do primeiro tempo com Álvaro Barreal. Já na segunda etapa, após o intervalo, o Vasco da Gama consegue voltar bem melhor
empata o jogo aos 8 minutos do segundo tempo e aos 33 minutos da segunda etapa, com Pablo Verratti, uma bonita jogada, nitidamente ensaiada, o Vasco da Gama consegue virar o jogo e automaticamente conquistar a vitória. O Vasco que iniciou o primeiro tempo de uma forma e após o intervalo voltou para o segundo tempo completamente diferente. E a gente traz aqui agora para vocês as palavras do técnico Fábio Carille após a partida, dizendo exatamente sobre isso, sobre a questão mental e sobre o que foi falado no intervalo para esse elenco mudar, virar a chave para a segunda etapa. O que eu mais falei no intervalo, quem comanda a nossa cabeça somos nós mesmos dentro de campo. Foi o que eu mais falei no intervalo. Tática nada, porque estava um jogo igual, chances para os dois lados iguais, imagino eu, ou um ou outro um pouquinho mais para lá, um jogo grande, que como é o Campeonato Brasileiro, e que é normal tomar gol. Se foi de erro, se não for, é normal tomar gol. Mas a gente tem que continuar concentrado e principalmente tecnicamente, individualmente falando da parte técnica, a gente tem que, o simples tem que fazer bem feito. Né? Senão a impaciência do torcedor aumenta e o nosso nervosismo dentro de campo aumenta. Isso já não é de hoje, isso já é de anos, né? É o que eu escuto das pessoas que trabalham aqui no Vasco. Então, nessa hora, eu não tenho que gritar nada no intervalo, sim acalmar e trazer principalmente a situação de que quem comanda a nossa cabeça somos nós. Né? O torcedor não entra dentro de campo para tomar decisão. Né? Então, a gente tem que acertar e continuar fazendo o que estava planejado desde o início, independente de estar perdendo ou não. Meu amigo vascaíno, então, como vocês viram aí, essas foram as palavras do técnico Fábio Carille, né? O Vasco, de fato, melhorou muito no segundo tempo e eu até cheguei a comentar aí com quem acompanhou o pós-jogo de ontem, né? Eu disse que o Fábio Carille pouco demorou no intervalo, né? A gente viu um Vasco que voltou até a campo, faltando aí 5 minutos para começar o segundo tempo, ou seja, o Vasco antecipou o seu retorno aos gramados, porque o Fábio Carille pouco tinha a dizer ao elenco com relação à questão tática. O Vasco, ele precisava apenas entrar de fato no jogo. Um Vasco que aparentou muito nervosismo, um jogo de estreia em São Januário, estádio lotado, e o Fábio Carille nitidamente ali no vestiário, de fato, né, não deu uma bronca, acredito eu, mas chamou na chincha, trouxe os atletas para a realidade, para o espírito do jogo, e a virada conseguiu acontecer. Com essa vitória, o Vasco da Gama, ele na primeira rodada, está na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, acompanha aí no G4 Fortaleza, que é o líder, o Juventude, que é o vice-colocado, e o Cruzeiro, que é o quarto colocado do Brasileirão. Ambos, os 4, ao lado de Grêmio, os únicos que conquistaram a vitória nesta primeira rodada de Campeonato Brasileiro. É claro, é muito difícil, praticamente impossível, a gente balizar, ou seja, a gente determinar a partir dessa primeira rodada, do término parcial dessa primeira rodada, porque hoje segunda teremos jogos, o que irá acontecer no Brasileirão de um modo geral. Mas é importante o Vasco continuar pontuando para se manter aí nesse pelotão de cima e não sair dessa primeira parte da tabela do Brasileiro. O Vasco, que inclusive foi o único carioca a vencer na estreia do Brasileirão, tá? O Flamengo empatou anteontem, no sábado, contra o Inter, 1-1. O Fluminense perdeu para o Fortaleza também no sábado, 2-0. E o Botafogo ontem empatou com o Palmeiras em 0-0 no Allianz Parque. Então o Vascão sendo o único a vencer. Vitória importante, vitória que tem que ser comemorada, vitória que foi, sem dúvida nenhuma, falada pelo técnico Fábio Carille. E novamente aqui, nesse Acorda Vascão, a gente traz as palavras aí do treinador, falando um pouquinho sobre o que ele achou do desempenho da equipe após a vitória de ontem contra o Santos. Me preocupou muito depois que tomou o gol, que a gente começou a errar muito, né? A gente tem que entender a impaciência da torcida, mas que eles apoiem o tempo todo. Vai apoiar só na vitória? Que apoie, vem e apoie, que a gente está trabalhando muito sério aqui com os atletas. É muito fácil apoiar só quando está ganhando, né? Mas foi fundamental o torcedor vir, nos apoiar, nos ajudar, mas é algo que eu peço aqui. Ajuda até nos momentos difíceis. É o maior é o 12º jogador nosso. Eu sei o quanto é ruim jogar aqui. Eu sei com a torcida a favor nossa. Já passei essas experiências algumas vezes como auxiliar, como técnico e até mesmo como jogador. Né? Muito feliz, casa cheia, é muito gostoso para nós profissional vivenciar esses momentos,
Mas que independente do resultado, independente se a gente não estiver jogando bem, apoia. Porque a gente começou a errar muito depois que tomou o gol. Passe simples, né? E aí, meu amigo vascaíno, concorda com as palavras do técnico? Você gostou da vitória do Vasco da Gama ontem contra a equipe do Santos no nosso Caldeirão? Deixa aí a sua opinião nos comentários. O certo é, né? O Vasco agora vira completamente a chave. O Vasco da Gama, a partir de hoje, ele pensa completamente na partida de depois de amanhã. O Vasco depois de amanhã tem um grande desafio. Às 19 horas, ou seja, às 7 horas da noite, o Vasco da Gama enfrentará a equipe do Melgar em Arequipa, no Peru. Jogo válido pela primeira rodada da Copa Conmebol Sul-Americana de 2025. Após exatamente 5 anos, o Vasco da Gama voltará a fazer uma viagem internacional. Que loucura, né? O Vasco da Gama disputou pela última vez a Sul-Americana exatamente há 5 anos atrás, na temporada de 2020, e perdeu a época, né, para o Defensa e Justiça, clube que se tornou, inclusive, naquela edição, o grande campeão da Copa Conmebol Sul-Americana. Mas agora a chave é virada, é pensar completamente no Melgar, é ter um mental forte para essa partida, jogo que será na altitude, um jogo que será complicado, mas pelo menos o Vasco venceu. Uma vitória importante, uma vitória para dar ânimo, uma vitória para deixar o Vasco ainda mais forte para enfrentar o Melgar nessa próxima quarta. E a gente traz, inclusive, falando nesse aspecto, nessa questão emocional, as palavras do técnico Fábio Carille falando muito sobre o mental desse elenco. Então dê uma olhada aí nas palavras do técnico Cruz Maltino, falando sobre o mental desse grupo vascaíno, com relação ao que rolou ontem na partida. Fato de ter saído com um placar adverso logo no primeiro tempo e mesmo assim se mantido em pé e virado. Em nenhum momento passou pela cabeça de trocar. É um trabalho do preparador físico para levar certos jogadores para talvez uma decisão minha, escutar meus auxiliares e decidir ali o que é melhor. As substituições que nós tínhamos ali, algumas, eu não tinha 45 minutos, que é o caso de Adson e Tietê principalmente. Sabia que Nuno e Garré, principalmente pela temperatura, né, não vão suportar até o fim, né? E o Coutinho, que também está numa volta. Veio comigo só nessa semana, a gente sabia que não ia suportar. Então, em nenhum momento passou, né, e também meus auxiliares nem chamaram a atenção de uma possível substituição no intervalo, a gente só sentou ali 3, 4 minutos que nós temos ali para conversar antes de eu falar com os atletas, simplesmente mais nessa questão de voltar a fazer o que estava planejado, independente do resultado, né, que a gente tivesse a cabeça no jogo ali e fizesse o simples bem feito, principalmente o simples. Claro que tem bola que você tem que tentar e vai errar, mas a gente não pode ficar errando o simples. Essa foi a conversa ali com os auxiliares e que depois eu trouxe para os jogadores. Meu amigo vascaíno, muito desse mental também, com toda certeza, vem desse grupo forte, né? Um grupo muito experiente, cara. O Vasco hoje, ele conseguiu, enfim, depois até de alguns anos, formar um grupo bem interessante. A gente tem um grupo interessante na mão, a gente tem um time, que eu não vou dizer forte, mas eu acho que é um time ali de segundo escalão. O Vasco hoje é um time de segunda prateleira do futebol brasileiro. Não vejo o Vasco sendo uma equipe que pior, o próprio Santos ontem. Não vejo o Vasco sendo uma equipe muito pior do que o Cruzeiro, ou até pior, vejo o Vasco sendo igual ao Cruzeiro. O Vasco sendo igual aí de nível de competição ao Internacional. O Vasco hoje está nesse degrau, né, nessa prateleira. É claro, o Vasco está abaixo de alguns. O Vasco está abaixo de um Palmeiras, o Vasco está abaixo hoje, infelizmente, de um Flamengo, de um Botafogo, de um Atlético Mineiro. Mas com relação a São Paulo, a Inter, a Cruzeiro, é pau a pau. E muitos desses jogos o que vai valer de fato é a vontade, é o desejo de vencer. Então essa chave ela precisa ser virada tendo o Vasco da Gama. A confiança é algo fundamental no futebol, meu amigo. Se você achar que é bom, vai lá e vai fazer o negócio dar certo. E esse grupo precisa exatamente disso. Confiar na qualidade desses jogadores. Porque qualidade há. E eu cito até 2 que para mim foram os grandes destaques. Um deles, o que eu vou falar agora, é esse que está aparecendo aí na imagem a vocês, um rapaz que eu critico muito. Para quem acompanha o meu canal sabe muito bem o quanto eu critico o Pablo Verratti. Mas ontem, talvez foi a primeira partida que o Pablo Verratti foi bem utilizado pelo técnico Fábio Carille. Não à toa, o jogador terminou o jogo com um gol, uma assistência, uma grande chance criada, um passe decisivo, 4 finalizações e dos 7 duelos aéreos que disputou, ganhou 5, uma nota de 8.1 no SofaScore. Com essa pontuação, ou seja, com esse gol e com essa assistência ontem marcados, ele chegou ao
41º gol com a camisa do Vasco da Gama, além também da sua 6ª assistência em 88 jogos. Verratti chegou aí a essa temporada ao seu 8º gol e a sua 2ª assistência em 13 partidas. Números impressionantes do artilheiro argentino que eu não vou dizer que ele é ídolo, mas eu tenho convicção de que ele está traçando um caminho bem legal para conquistar uma idolatria com a camisa do Vasco da Gama e entrar, né, para esse ramal de ídolos do nosso clube. O Verratti é daqueles atletas que a gente olha e fala, caraca, o Vasco, ele merecia ganhar um título, né, pelo Vasco da Gama. Ele, após a partida, falou também um pouquinho sobre o que ele achou do jogo de ontem, sobre a opinião dele com relação ao desempenho cruzmaltino, e a gente traz aqui as palavras de Verratti a vocês. Uma vitória muito importante para a gente. Começamos o jogo 0-1 abaixo, mas a gente sempre vive aqui em casa, com o apoio da torcida, incondicional com nós, e a gente só quer dar alegria a ele. Começar o ano com um triunfo aqui em nossa casa, em nosso caldeirão, é muito importante. Teremos um ano muito longe, com muito jogo. Agora temos viagem a Peru, a gente tem que responder lá. Voltamos a jogar uma Copa Internacional, então para a gente este triunfo é muito importante por a energia que a gente tem. Payet, todo mundo já sabe, ele é um craque. A gente sabe que ele quando entra no jogo faz a diferença. Temos um time muito qualificado, como Coutinho. Agora o time está melhor arrumado que o ano passado. Cara, é decisão da diretoria, mas a gente com jogadores como esse que decidem jogo sempre quer contar, não? Verratti, do primeiro tempo o Vasco acabou sendo surpreendido, né? E no segundo tempo vocês voltaram com a mesma ação, mas com uma postura diferente. Qual foi a leitura do Carille do primeiro para o segundo tempo para essa mudança de comportamento do Vasco? E na hora que você quase fez o gol ali, você chegou a cumprimentar o Brasão, você ficou com as mãos na cabeça. Como é que foi aquele lance? Como é que você pode falar? Obrigado. A gente fez um planejamento do jogo que tuvimos que mudar no entretempo. A gente pressionou mais alto, 1 contra 1 e deu certo. Então acho que isso é bom, quando a gente sabe que está fazendo algo ruim e troca e dá certo, é muito importante. Depois aquele lance que o goleiro dele tirou, cara, eu não podia acreditar. Foi muito bom de parte dele. É melhor não podia cabecear, mas depois tuve revancha e pude fazer gol para que quedemos com os 3 pontos, que para a gente é muito importante. Verratti que elogiou muito até, né, Dimitri Payet. Vou deixar pra falar sobre o Payet mais à tarde, mas olha, volto a repetir, o homem tá fino, cara. O homem tá afim, ontem entrou querendo o jogo. Esse Payet aí, se de fato virar a chave, tem muito ainda a entregar para o nosso Vasco da Gama. Assim como também, já que falamos de Verratti, estamos falando de números, ontem tivemos um português aí que tá ganhando muito o coração do torcedor vascaíno, né? Que é o Nuno Moreira, cara. O Nuno Moreira ontem também jogou muita bola. O Nuno Moreira chegou ao seu 2º gol. E além do gol marcado ontem, né? Ele também já tinha um outro gol marcado no jogo da Copa do Brasil contra o Nova Iguaçu. Aliás, contra o Flamengo pelo Campeonato Carioca. Ele já tinha dado uma assistência. Então ele tem 2 gols e uma assistência em 3 partidas. Ele já tem 3 participações em gols em 3 jogos. Um início espetacular aí desse atacante português que, volta a repetir, chegou de fato conquistando o coração do torcedor. E a gente traz aí agora as palavras do Nuno Moreira após a partida, falando sobre o que ele achou do jogo e dando uma entrevista até ao pessoal da Cazé TV. Então dê uma olhada aí nas palavras do nosso português favorito, que em tão pouco tempo já conquistou o coração do torcedor vascaíno. O gol foi importante, mas eu acho que a exibição da equipa foi mais importante. Aqui mostramos que temos um grupo de 25 jogadores. Estou muito feliz. Eu estou a gostar muito de conhecer o Rio, mas estou a gostar mais de jogar. Acho que nós temos uma grande equipa e hoje aqui provamos, porque saíam uns, entravam outros e a qualidade manteve-se e ainda acrescentaram mais qualidade e por isso eu fico muito contente. Qual foi a importância dessas 3 semanas que vocês tiveram de muito treino para entrosar o elenco? Você acha que fez uma grande diferença? É sim, eu não estava aqui antes, não é? Mas para mim foi isso, foi entrosamento com a equipa, saber como é que a equipa funciona, como é que tem bola, seja a sair de trás ou quando estamos já instalados. Então para mim foi muito importante e acredito também, porque já me falaram que tinha muito jogo antes, acho que foi importante para a equipa toda.
O Vasco ele é muito forte ofensivamente em bolas de cabeça, em bolas aéreas, né? Hoje você fez um gol assim, com um passe de cabeça também do Verratti, né? O Verratti também fez um gol assim. Vocês treinam muito isso? É algo que vocês pensam em explorar cada vez mais? Eu acho que o Verratti é o melhor cabeceador que eu já vi. Eu tive sorte que ele meteu uma bola ali e foi só encostar. Mas eu acho que o Verratti sim é muito forte. Eu não, tive a sorte do jogo e tal. Mas pronto, estou muito feliz também pelo Verratti ter feito o gol e ajudou-nos, é o que importa. Pelo que eu já escutei sobre você, todo mundo fala muito bem de você, que você se adaptou muito bem ao time, que você é muito inteligente, muito habilidoso. Como é que você se define para quem ainda não te conhece? Sim, eu acho que mesmo antes de vir para o Brasil, parece que eu já conhecia como é que é o futebol brasileiro. É um futebol muito técnico e acho que vem de encontrar as minhas características e por isso é que eu acho que também me estou a dar bem. E depois também a qualidade dos jogadores que o Vasco tem faz o meu trabalho ser mais fácil. O que você mais gostou do Rio de Janeiro até agora e quem te recebeu melhor do elenco? No elenco toda a gente me soa bem. Claro que eu acabo por falar mais com o Lloyd porque era uma pessoa que eu já conhecia, mas todos os outros perguntam-me, já arranjaste casa, onde é que estás a viver, como é que é? Ajudam-me com tudo que eu preciso. No Rio de Janeiro, o que eu mais gosto é a praia. Eu gosto de jogar futebol e gosto de estar lá a ver os outros a jogar futebol, então acho que é a praia. E aí, vascaíno, você também acha que o Nuno Moreira é uma peça hoje muito importante para o nosso clube? Deixa aí a sua opinião nos comentários. E se você acha isso, pode ter certeza que o técnico Fábio Carille acha o mesmo. Porque, ao ser questionado sobre o português, se liga aí nas palavras dele, rasgando elogios ao Nuno. Os 3 jogadores que chegaram foram muito observados em cima das características que nós estávamos buscando. Tem uns que pode demorar um pouquinho mais para adaptar. O Nuno colocou a camisa e parece que já está aqui há muito tempo, desde a estreia dele. E muito satisfeito com os atletas. Sei que o Garré pode mais e sei que o Lloyd pode mais. O que está tendo mais dificuldade está sendo o Lloyd. Estava na Turquia, a gente entende, né? Então a gente tem que ter sabedoria para colocando aos poucos, para dar todo o suporte, para que ele mesmo não caia numa desconfiança sobre ele mesmo, né? Mas jogadores que a gente olhou muito, que o Marcelo viajou para lá principalmente por conta do Lloyd, né? É isso? Para tentar mesmo e negociando com esses caras, conseguiram trazer e com isso daí fortalece ainda mais a nossa equipe. Fora isso, tem o Adson, que é um reforço para esse ano também. É um jogador que não trabalhou comigo, mas que eu sempre acompanhei. E daqui um pouquinho, aí, mais uns 2 meses, aí a gente tem o David, né? Vamos fortalecendo, vai ficando uma equipe mais equilibrada, com mais opções, e aí ótimo para que eu e minha comissão quebramos a cabeça aí para fazer o melhor. E aí, meu amigo torcedor, você também acha aí que o Nuno é uma peça que tem muito a ajudar? Concorda até com as palavras do Fábio Carille sobre o Lloyd Augusto e Benjamin Garré? Vocês viram, cara, o que o Fábio Carille disse? Benjamin Garré hoje, ao lado do Lloyd, um dos atletas que estão tendo graves problemas de adaptação, o Lloyd até mais do que ele. Você acha que essa chave ainda poderá ser virada? Eu acho que pode. E até falando um pouquinho sobre esse tema, eu acho sim que o Lloyd Augusto ele entrou muito abaixo ontem. Mais uma vez, o Lloyd Augusto ele entra meio, sei lá, cara, voado. Parece que não entrou ainda na rotação que é o futebol brasileiro. Não vou criticá-lo não, até porque a gente venceu. Eu, Lucas, sou uma pessoa que não gosta de criticar quando a vitória. Ainda mais um jogador que chegou há tão pouco tempo. Mas, infelizmente, é um atleta que precisa entender aí o que é o Vasco, que é o Rio de Janeiro, se adaptar. Bola ele tem, a gente viu, cara, os vídeos dele aí na Turquia jogando bola. Bola o Lloyd Augusto tem, problema de adaptação. Então que essa adaptação ocorra, o quanto antes, para que o angolano possa ajudar o nosso Cruz Maltino. Você confia que essa chave aí possa ser virada? Olha só, o Benjamin Garré ele vai se virar, porque daqui a pouco o Adson tá bem fisicamente e vai ser difícil de conseguir conquistar aquela vaga ali da ponta direita. Então são 2 grandes jogadores, tanto o Adson quanto o Garré, que só aumentam a competitividade dentro do nosso elenco e melhoram também o nosso grupo. Mas é isso, vascaíno. A gente fecha esse Acorda Vascão aqui agora. Um Acorda Vascão bem legal, bem dinâmico, bem interessante. A gente está agora sempre tentando trazer o melhor conteúdo para vocês. Não sei se vocês perceberam que tá diferente a iluminação aqui do canal. Uma nova iluminação, uma nova cara do canal do Gigante Vasco. Sempre priorizando você, torcedor vascaíno. Fechado? A gente vai ficando por aqui. O que eu peço também é para você vir aqui nesse comentário fixado. Todas as nossas redes sociais estão lá. A gente está fazendo um trabalho bem legal pelo nosso Instagram. Então nos siga também lá para você acompanhar as informações do Vasco
pela essa outra rede. Fechado? Então vamos que vamos, vascaíno, curta, compartilhe, se inscreva e como a gente sempre fala aqui no canal do Gigante Vasco, saudações vascaína.